Tá? Colocar alguns conceitos que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, mas se alguns não estiverem alinhados, até eu disse ao Wilson, é importante que todos estejam. O que é a internet das coisas, o que é Big Data, enfim, tentar deixar todo mundo alinhado, para que depois disso tudo colocado, vocês façam algumas questões, para que todos, enfim, cheguem a um caminho comum conosco. Então aqui eu vou passar alguns dos conceitos, para que depois juntos a gente possa discutir e encontrar alguns caminhos para a Diadema, para que a gente gere mais receitas, para que a gente forme pessoas, e para que a gente insira isso no plano diretor como talvez um dos grandes objetivos de Diadema. É esse o objetivo, tá? Então eu vou passar aqui alguns conceitos. Aqui a gente vai falar sobre Big Data, Machine to Machine. Se puder ir adiante, o que é a internet das coisas? Eu não sei se vocês, eu vou passar e vou tentar ser interativa. Vocês sabem o que é a internet das coisas? Eu acho importante perguntar isso a vocês. Quem sabe o que é IoT aqui? Eu tomei a liberdade de perguntar, por exemplo, lá na secretaria e em algumas outras secretarias, e me surpreendi. Muitas pessoas não sabem o que é IoT ainda hoje. E isso eu acho um fator absolutamente negativo. Quer dizer, é uma coisa que já vem acontecendo, já tem um próximo passo depois da IoT, e ainda hoje as pessoas não sabem, de modo geral, o que é IoT. Então, sem qualquer constrangimento, se vocês puderem me dizer aqui, quem sabe o que é IoT, eu agradeço, acho que é importante. Não? Então eu acho importante. Enfim, o que é? Um avanço, na verdade, na computação. É uma coisa que vem depois da internet, né? Ele na verdade, ele tem o objetivo de interação dos objetos. Ele é, em resumo, a possibilidade de comunicação de todos os objetos que existem. Eu vou tentar explicar cotidianamente. Assim, uma pessoa que corre, por exemplo, pode usar um aplicativo de corrida relacionado ao seu telefone, por exemplo. Então você pode colocar um tênis que está conectado ao seu relógio e entender como é que vai sendo a sua evolução na sua corrida. Você pode ter também uma correlação da sua geladeira com o seu supermercado, com a sua lista de compras, por exemplo. Na verdade, é a correlação entre todos os objetos hoje que tenham, porventura, o acesso à internet e o acesso a uma rede. Até o Donizete pode ter, talvez, eventualmente, complementar de alguma coisa que queira. Na verdade, a correlação de todas as coisas relacionadas à internet. Isso já funciona. O Uber é um grande exemplo, o Waze é um outro grande exemplo. Quer dizer, isso já funciona na nossa prática, no nosso dia a dia. Na verdade, a correlação de todas as coisas que tenham acesso à internet. São todos os dados cruzados com a internet. E como é que a gente pode usar isso, na verdade? A gente não usa isso do jeito que deveria usar ainda no Brasil, mas, quer dizer, usa, mas não usa propriamente do jeito que deveria para gerar receitas. E a gente deveria passar a usar. O BNDES já disponibiliza um monte de frentes de investimento. Isso vem crescendo barbaramente. Até tem um dado relevante, Donizete, a gente fez aí um texto, ajudou no desenvolvimento de um texto da cartilha do BNDES para a IoT. A Diadema participou disso. Depois eu posso passar para vocês, que foi bastante interessante. Talvez eu não esteja até me expressando claramente, mas a gente vem participando desse desenvolvimento. E o Brasil, assim como outros países da América Latina, tendem a ter um investimento muito grande e uma receita muito grande nessa área. Então, a gente tem que passar a trabalhar com internet das coisas. Como a gente pretende fazer isso? Fazendo um levantamento de dados de tudo que é internet das coisas em Diadema. Aí vou chegar lá na frente com uma plataforma que a gente já vem desenvolvendo para coletar esses dados, para então, depois de coletar esses dados, passar a utilizá-los. Então, aqui a gente coloca, eu coloquei até um exemplo, aqui o despertador avisa a cafeteira que a pessoa está prestes a acordar e que deve começar a preparar o café. Enquanto isso, a geladeira cria uma notificação que está na hora de fazer as compras. Aí ele avisa o usuário das suas tarefas do dia antes mesmo dele levantar da cama. Enfim, aí você fala, será que isso acontece mesmo? Já. Em alguns países já acontece. Em Singapura, em alguns países da China, na Holanda, em Barcelona, isso já acontece. Parece uma maluquice, né? Parece uma coisa de outro mundo, mas já acontece. Isso já em alguns momentos já vai começar a acontecer aqui no Brasil, não é uma coisa tão distante não. Já passa a acontecer. Vamos adiante. Espera um pouquinho só. Vamos lá. Só para dar um exemplo mais próximo daquilo que a gente faz aqui no Diadema.
basicamente a gente é contábil, né? Hoje em dia nós estamos desenvolvendo chips, vocês sabem o que são chips, né? Aquelas partículas de silício, chapinhas de silício de 2x2, 5x5, qualquer coisa assim. Já vem com bateria dentro. Elas duram 2 anos. Então, a gente tem feito isso com os sensores, e você pode colocar uma pastilha dessa, que já vem prontinha, você pode colocar dentro de por exemplo, eu estou fazendo um motor. Eu pego uma pastilha e coloco lá dentro. Essa pastilha, ela começa, por exemplo, a medir a temperatura do motor, ou medir a vibração do motor, ou medir qualquer coisa relativa a como ele se comporta. E quando ele tem uma anomalia, ele se conecta automaticamente com a rede de Wi-Fi que estiver por perto, e entra no computador central do fabricante e começa a dizer: eu, unidade tal, estou com esse problema. Então você pode receber na sua casa a visita de um fabricante dizendo assim: eu vim aqui para trocar uma peça no seu motor porque eu fiquei sabendo que ele está com problema. Mas eu não estou sabendo de nada, é um motor melhorzinho. Então, essas coisas podem ser feitas até em ferramentas simples, como uma broca, por exemplo, que pode medir a própria temperatura e, por um conceito de inteligência artificial dentro do próprio sensor, ela pode dizer quando a broca precisa ser afiada de novo. Então, essas coisas têm feito com que empresas, e aí vou dar um exemplo real, a Siemens ela tem uma divisão na qual ela ganha muita grana, que é a visão de equipamentos médicos. Então, eles fazem, por exemplo, equipamento de tomografia, raio-x, essas coisas. Hoje a coqueluche é tomografia. E muitas vezes um dono de hospital chega a eles e quer comprar um novo aparelho de tomografia. É um investimento de 2 milhões de dólares. Eles descobriram que vender o aparelho é bom, mas não é suficiente. Ele pode ganhar muito mais se ele não fabricá-lo. Olha só que interessante. Então ele fala assim: olha, eu sei que o senhor está precisando de aumentar a eficiência do seu hospital, mas eu gostaria de fazer uma sugestão para o senhor. Ao invés do senhor comprar de mim um novo aparelho, eu tenho uma sugestão aqui sobre como que o seu aparelho pode ser melhor utilizado. Porque o seu aparelho nos informa que as operações que eles estão fazendo são assim, 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 assim. Podem ser otimizadas. Então elas podem ser otimizadas para que você consiga fazer mais operações com o mesmo equipamento. E aí, com o ganho que você vai ter, a gente recebe um percentual, que é a proposta que eles fazem, que ganha muito mais dinheiro do que se vendessem os aparelhos para os clientes. Então, gente, isso não tem fim. Agora, o que é necessário, manutenção de veículos. O que é necessário para isso, e aí tem uma figura muito interessante que vocês colocaram, é que vocês colocaram lá, pessoas mais informação, mais isso aqui. Falta uma bolinha lá. É pessoas mais conhecimento, mais informação. Então, porque sem conhecimento a gente não usa esses dados para nada. Então a nossa revolução, ela parte da integração de todas essas reuniões que a gente está fazendo aqui no plano diretor, com esse objetivo. Nós podemos, sim. Obrigado. Imagina, vamos lá. É esse o objetivo que a gente sempre tem. Vamos lá. Então, bom, aí a gente diz como é que funciona a internet das coisas, né? Através de rádio, através de smartphones, sensores, que ele pode ser dividido de que forma? Identificação de registros, informações, conexões, a detecção de mudanças da qualidade física dos objetos, nanotecnologia, enfim, interação e conexão com rede. Que é a forma como isso funciona, como a gente havia dito. Aí a gente fala um pouquinho de Big Data. O que é Big Data? Big Data, na verdade, não é somente um imenso volume de dados estruturados ou não estruturados que impactam o nosso dia a dia. A gente tem que entender o que é um Big Data, né, na verdade. As pessoas têm uma distorção, porque a gente tem que entender os Vs que englobam esse Big Data, né, que é velocidade, volume, veracidade, variedade e valor, na verdade. Porque tem que saber como é que se usa esse Big Data. Ele tem que ter relevância, ele tem que ser de fato real, ele tem que ter uma quantidade que seja de fato cabível ao tema, enfim, isso tudo tem que ser avaliado por um especialista da área. Vamos lá, gente. Aí se fala um pouquinho de como é que ele é armazenado, como é que ele é conectado,
Isso é, enfim, o uso do protocolo que tem sido mudado para esse V6, o wireless, a virtualização, o uso da nuvem. Aí, de novo, aí a gente entra na questão da indústria 4.0, do quanto isso é relevante para a nossa realidade, do quanto essa transição tem sido relevante, do quanto o Diadema tem que participar desse processo urgentemente, uma vez que já é realidade, na verdade, não é uma coisa que vem acontecer, que vai acontecer. Já aconteceu e a gente tem que sair correndo atrás desse processo com grande celeridade, na verdade, porque isso vai fazer com que haja uma distribuição melhor de riquezas, com que o planeta seja mais sustentável e com que o resultado seja mais efetivo. Aí a gente vai entrar então na questão que permeia o plano diretor, né? que é o que a gente vem discutindo muito. A busca de Diadema acaba sendo por uma Smart City. Tá bem, isso é o que a maioria dos municípios, das cidades ao redor do mundo e o Brasil começa a discutir. O que é uma Smart City propriamente dita? Aqui a gente tem alguns conceitos, eu coloquei 2 deles aí para a gente discutir. São centros criativos, sustentáveis, que usam a tecnologia em processos, na verdade, que beneficiam o seu cidadão. Tá bem, mas como é que isso pode ser de fato visto na nossa realidade? Acho que essas são as questões que a gente tem que avaliar. A gente tem aí uma PPP de iluminação em franco andamento. Vocês devem estar sabendo pelas discussões do plano diretor. Isso é muito válido, mas de que forma mais isso pode ser avaliado para uma Smart City? Essas são as questões que a gente precisa dividir com vocês e que a gente precisa somar nessa mesa de discussão. A gente precisa validar dados, além dessa validação de dados de IoT, que é absolutamente valorosa para esse conceito de Smart City, é a participação do cidadão engajado para que essa Smart City seja real. Como isso? Fazendo com que a participação do cidadão engajada trate isso de forma estratégica para a infraestrutura da cidade, com serviços de informação, com comunicação e com conhecimento do que é uma Smart City, com pertencimento do cidadão a esse contexto, com conhecimento, bem como disse o Donizete. Não adianta você ter uma PPP de iluminação, não adianta você ter um fluxo de IoT funcionando, não adianta tudo isso acontecendo ao mesmo tempo se você não tem o conhecimento do cidadão e o pertencimento do cidadão. Isso tem que acontecer tudo ao mesmo tempo. Então, a parte de educação, a parte de infraestrutura, nesse contexto, ela é muito relevante. Por isso que tem havido essa reunião com o Conselho, como é que a gente pode chamar? Aí eu acho que vale a pena você pontuar, né? Não, mas eu acho que vale a pena, talvez. Nós estamos pensando em se tornar ser um conceito de inovação. A gente pensa em chamar talvez a nossa reunião que venha construir esse contexto e talvez chamá-lo de Conselho de Inovação, que permeia todo esse contexto de educação que vem se reunindo. Aí a gente entra no conceito de inovação aberta. Chesbrough, que é PhD lá de Berkeley, na verdade foi quem criou o conceito de inovação aberta. E é muito interessante, porque, na verdade, há um custo muito grande relacionado à pesquisa e no entendimento dele. Se você abre isso para a cocriação e para o mercado, você diminui esse custo relacionado à pesquisa e você tem novas visões relacionadas à pesquisa. E o que a gente está fazendo aqui em Diadema? A gente já dividiu com vocês essa questão e a gente está abrindo o desafio de inovação e tornando ele um desafio de inovação aberto ao mercado, envolvendo todos os desafios das secretarias aqui de Diadema, no sentido de trazer propostas do mercado para as soluções dos problemas de Diadema. Então é uma forma inteligente, sem custo, para trazer esses resultados da Diadema. Então é um conceito que já vem sendo aplicado no mundo, é um conceito de cocriação e que funciona no restante, e que funciona, na verdade, e traz bastantes resultados. Aí a gente tem esse edital que vai ser aplicado agora em março. A gente entende que vai ser um resultado bastante vai ser um resultado
resultado bastante positivo para a Diadema, porque vai ser o primeiro edital, como a gente já tinha colocado, de inovação aberta aplicado no Brasil, e com o envolvimento de personalidades bastante relevantes, e que vai ter o engajamento da comunidade como um todo, na verdade, não só da comunidade, na verdade, universidades do Brasil, universidades do exterior, com engajamento externo. Obrigada. Bom, aí, obrigada. Aí vale a pena a gente apresentar para vocês um pouquinho dessa plataforma. E aí depois acho que vale uma reunião posterior só para tratar dela, porque ela é bastante complexa. É uma plataforma que faz toda a leitura de IoT. Ela já vem sendo aplicada em outras cidades no mundo. A Diadema é a 10ª cidade a utilizar esse sistema de forma gratuita. Acho que vale a pena a gente entrar talvez nesse link. Será que a gente consegue? Só para vocês terem uma ideia. Foi criado um questionário personalizado para a Diadema. Nesse questionário, a ideia é que a gente encaminhe para as empresas, para vocês terem uma ideia. Por exemplo, questionário relacionado ao Wi-Fi, para que a gente encaminhe para todas as empresas de Diadema, para a gente entender como é que funciona o Wi-Fi aqui na cidade. A gente pode fazer o questionário preencher, tá, com relação ao Wi-Fi. Pode colocar só Isso tem um porém, gente. Nós, as empresas aqui, já têm pago um preço muito alto por isso. As empresas, às vezes, já têm comprado um pacote de internet, principalmente com a da Vivo, que é a maior que mais oferece isso. Só que na hora que ela compra o pacote como um todo. A Vivo vem, ela entrega o telefone, entrega isso aqui, mas não entrega a internet. E em contrapartida, nós sabemos que muita gente tem um determinado acúmulo de internet que ele não usa. Então, na medida que a gente consiga ter uma leitura de aonde que está o Wi-Fi, quem tem e tal, de repente a gente consegue socializar isso de uma forma melhor. Então, é por isso que a gente está fazendo esse levantamento, saber quem tem o Wi-Fi na cidade, como é que está o uso disso e tal. Eu vou, na verdade, fazer uma explicação que talvez vocês compreendam. Com essa pesquisa, a gente vai conseguir entender o que acontece em termos de internet das coisas aqui em Diadema. É uma grande captação de dados, na verdade, com relação à internet das coisas. Ao final disso tudo, a gente quer entender o que temos com relação a câmeras, a internet, a uma série de dados e no levantamento que a gente gostaria de fazer sobre o Diadema. O objetivo disso que é ver se nós conseguiríamos, por exemplo, fornecer o Wi-Fi gratuito para toda a cidade. É uma possibilidade. Isso conseguiu se fazer, por exemplo, na Holanda, num período de 30 dias. Acreditem, uma utilização de um sistema desse. Por quê? Com esse levantamento conseguiu-se fazer um cruzamento de dados e um levantamento onde havia excedentes em todas as empresas e com esse excedente conseguiu-se proporcionar a todo o restante da cidade o Wi-Fi. Aí você fala, puxa, e a segurança de dados? Como é que eu vou ceder o meu excedente e a segurança dos meus dados? Pois bem, contratou-se uma empresa que cuidou de segurança de dados sem custo para todas as empresas e ainda conseguiu-se dar internet gratuita para todos na cidade. Você fala, puxa, mas é na Holanda, não é no Brasil, por pouco em Diadema. Isso funciona. Não só nessa cidade, em N outras, mas dando somente um exemplo. Outra possibilidade, monitoramento de câmeras. Há muitas empresas que têm monitoramento de câmeras. Pode-se haver uma outra possibilidade de as imagens dessas câmeras serem cedidas mediante um outro benefício que seja dado a essas empresas. Enfim, uma série de outras possibilidades aí surgem. E esses cruzamentos dessas informações é que farão com que essas possibilidades surjam. Então, é um levantamento conjunto que a gente pode fazer com essa empresa para que tragam benefícios às empresas e também ao cidadão. Então, o primeiro passo qual é? Levantamento de dados. E é o que a gente busca. Então, foi feito um primeiro questionário. A gente vai só fazer aqui um overview para a gente falar sobre o Wi-Fi, só para vocês terem uma ideia.